E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e nesse vídeo traremos o estudo de quadriláteros. Essa aqui é a sexta aula do nosso curso de Geometria Plana. Desde já, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, também curta esse vídeo e em caso de dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Inicialmente, traremos aqui a definição de um quadrilátero. Sejam A, B, C e D quatro pontos de um mesmo plano, todos distintos e três não colineares, se os segmentos AB, BD, CD e AC interceptam-se apenas nas extremidades, a reunião desses quatro segmentos é um quadrilátero. Então nós temos aqui quatro pontos A, B, C e D. Então a união desses quatro segmentos, desses quatro lados que a gente tem aqui, então a união desses quatro segmentos AB, BD, CD e AC forma o nosso quadrilátero, tá? Então a união desses quatro segmentos forma um quadrilátero convexo. Nós temos aqui outro exemplo. Nesse caso, nós temos um polígono côncavo, EFGH. Nós não iremos trabalhar com esse tipo de polígono, e sim com esse tipo convexo, tá? E não com esse tipo côncavo ou não convexo. E existem dois tipos de quadriláteros, os paralelogramos e os trapézios. Vamos primeiro estudar os paralelogramos. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero e que possui os lados opostos paralelos. Então aqui eu tenho um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero, ó. A gente percebe que é um quadrilátero, eu tenho quatro lados. É um quadrilátero convexo. Então a gente percebe o seguinte, que essa minha reta Q, que tem o lado do paralelogramo CD, é paralelo a essa minha reta R, que tem o lado do paralelogramo AB. E que a minha reta S, essa reta aqui, que tem o lado do paralelogramo AC, é paralela à reta T. Essa reta T que contém, né, o lado do paralelogramo BD. Se isso acontecer, nós temos um paralelogramo, nós temos um quadrilátero paralelogramo, que é o nosso primeiro caso. Uma observação é que os ângulos adjacentes de um paralelogramo, eles são suplementares. Por quê? Perceba que aqui nós temos duas retas paralelas, né? A reta R, essa reta aqui, e a reta Q. Perceba que essa minha reta S faz o papel de uma transversal, e que esse ângulo C e esse ângulo A aqui, eles são colaterais internos, ou seja, a sua soma dá 180 graus. Vale tanto para o ângulo A com o ângulo C, do que quanto do ângulo B com o ângulo D. Também vale do ângulo A com o ângulo B, do ângulo C com o ângulo D. Todos esses pares são colaterais internos. Então sempre dois ângulos adjacentes de um paralelogramo, eles são suplementares. Vamos trazer agora algumas propriedadezinhas. A primeira proposição diz que um quadrilátero convexo ele será um paralelogramo se e somente se os seus ângulos opostos forem iguais. Então, para ser paralelogramo, os seus ângulos opostos têm que ser iguais. Como assim? Nós temos aqui um paralelogramo. É um quadrilátero e é um paralelogramo. Então, esses lados opostos são paralelos, né? Essa é a definição de paralelogramo. Essa propriedade diz que os ângulos opostos desse paralelogramo serão iguais. Então, esse ângulo C será igual a esse ângulo B, são os ângulos opostos. E esse ângulo A aqui será igual a esse ângulo D. Como é que a gente demonstra isso? Nós sabemos que dois ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares, né? Ou seja, a soma deles dá 180 graus. No caso aqui,
o ângulo A com o ângulo B dá 180 graus. Nós sabemos também que o ângulo B com esse ângulo D também dá 180 graus, também porque são colaterais internos. Então, se A mais B é igual a 180 e B mais D é igual a 180, então A mais B é igual a B mais D. Então, nós vamos cortar esses dois Bzinhos, né? Porque eles vão se cancelar. E nós teremos que o ângulo A é igual ao ângulo D. De uma forma análoga, a gente prova que o ângulo B vai ser igual ao ângulo C. Esse ângulo B aqui vai ser igual ao ângulo C. Então essa é a primeira propriedade. Num paralelogramo, os seus ângulos opostos são iguais. A segunda propriedade diz que um quadrilátero convexo é um paralelogramo se somente se os seus pares de lados opostos forem iguais. O que é que quer dizer? Eu tenho aqui um paralelogramo. Segundo essa propriedade, diz que os seus lados opostos serão iguais, ou seja, AC é igual a BD e AB é igual a CD. Vamos provar isso. Vamos traçar aqui essas diagonais nesse paralelogramo e vamos obter dois triângulos. Um triângulo ABD e um triângulo ACD, que eu chamei de triângulo 2, esse triângulo aqui. Podemos notar alguma relação, né? Podemos notar que esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso LAAO, ou seja, lado ângulo e ângulo oposto. Por quê? Perceba que esses dois triângulos têm esse lado aqui em comum, ó. Esse lado AD pertence tanto a esse triângulo 1 como a esse triângulo 2. Eles também têm um ângulo adjacente, ó. Esse ângulo aqui, desse triângulo 1, e esse ângulo aqui, ó, desse triângulo 2. Esses ângulos são alternos internos. E nós vimos que dois ângulos alternos internos são iguais. E nós sabemos também que o ângulo oposto a esse lado, os dois ângulos opostos, são iguais. Por quê? Porque nós acabamos de ver pela propriedade 1 que ângulos opostos num paralelogramo são iguais. Então a gente viu que o ângulo B é igual ao ângulo C. Então nós temos um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto. Então é o caso LAAO, ou seja, lado, ângulo, ângulo oposto. Então esse triângulo 1 com o triângulo 2, esses dois triângulos, eles são congruentes. Então o que é que nos diz? Que os seus ângulos serão iguais e que os seus lados serão iguais. Ou seja, nós já temos esse lado que é igual para os dois triângulos. Então nós teremos esse lado igual a esse lado e esse lado aqui igual a esse lado. Então está provado que os lados opostos de um paralelogramo são iguais. E aqui a gente tem a nossa última propriedade. Diz que um quadrilátero convexo é um paralelogramo se e somente se as diagonais se intersectam nos respectivos pontos médios. Ou seja, eu tenho aqui um quadrilátero. Segundo essa propriedade, as diagonais elas vão se intersectar no ponto médio de ambas as diagonais. Ou seja, esse ponto médio é justamente a metade do segmento AD e também é a metade do segmento BC. Vamos provar isso. Eu vou chamar esse triângulo ABM de triângulo 1 e vou chamar esse triângulo CDM de triângulo 2. E podemos perceber que eles são congruentes, pelo caso também lado, ângulo e ângulo oposto. Perceba que esse lado e esse lado são os lados opostos do paralelogramo e nessa segunda propriedade nós vimos que eles são iguais. E nós temos aqui esses ângulos que são opostos a esses dois lados. Eles também são iguais porque são opostos pelos vértices. E esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles serão iguais também porque são alternos internos. Então nós temos um lado, tá? Nós temos esse lado igual a esse lado. Nós temos esse ângulo adjacente ao lado, né? E esse ângulo que é adjacente a esse lado.
e um ângulo aqui oposto a esse lado também. Então nós temos um lado, um ângulo e o ângulo oposto. Então eles são congruentes. Significa dizer que seus ângulos são iguais, os seus três ângulos são iguais aos seus respectivos, lá no outro triângulo, e que também os seus lados serão iguais. Então esse lado aqui é igual a esse pedacinho AM será igual ao pedacinho MD, e esse pedacinho BM, esse lado desse triângulo menor, será igual a esse lado desse triângulo menor aqui. Então realmente esse valor aqui, esse M, é ponto médio dessas duas diagonais. Nós vimos que existem os quadriláteros e que dos quadriláteros existem os paralelogramos. E nós vamos ver também que existem alguns tipos de paralelogramos. São três: o retângulo, o losango e o quadrado. Inicialmente, vamos ver um retângulo. Um retângulo é um paralelogramo que possui todos os ângulos iguais a 90 graus. Então aqui a gente tem um paralelogramo onde os seus quatro ângulos eles são iguais a 90 graus. Se um retângulo é paralelogramo, então ele vai herdar todas as propriedades que nós vimos, né? Aquelas três propriedadezinhas que a gente acabou de ver. Então, além dessas propriedades do paralelogramo, o retângulo tem também uma propriedade que só ele tem, que é de suas diagonais serem congruentes. Ou seja, vamos traçar aqui as duas diagonais desse retângulo, e segundo essa propriedade, essas duas diagonais têm o mesmo tamanho. Vamos provar isso. Eu vou chamar esse triângulo ABD de triângulo 1. Esse triângulo aqui, tá? E vou chamar esse triângulo BCD de triângulo 2. Todo esse triângulo aqui. ABCD é retângulo, tá? Nós vimos que todo retângulo também é um paralelogramo, tá? Então ele herda todas as três propriedades que a gente já viu para o paralelogramo. Os seus ângulos opostos são iguais, os seus lados opostos são iguais, as diagonais se intersectam justamente no ponto médio. Então, por essas propriedades, a gente sabe que CD, esse lado aqui do retângulo, será congruente, ou seja, igual ao lado AB. Nós sabemos também que esse ângulo B, esse ângulo aqui, será igual a esse ângulo D. Por quê? Porque no retângulo todos os ângulos são iguais a 90 graus. Então esse ângulo aqui, B, e esse ângulo D são iguais a 90 graus. Então eles são iguais, congruentes. E por fim, BD é comum a esses dois triângulos, né? Eles fazem parte tanto desse triângulo aqui 1, como também desse triângulo 2. Então, por lá, ó, nós temos que esse triângulo BCD, esse triângulo 2, e esse triângulo 1, ó, o ABD, esses dois triângulos são congruentes. Então, se esses dois triângulos são congruentes, os seus três ângulos são iguais e os seus três lados são iguais. Nós já temos que esse lado é comum a ambos, esse lado é igual a esse pela propriedade do paralelogramo. Então toda essa diagonal, que é a hipotenusa, né, desse triângulo 1, será igual a essa hipotenusa aqui, ó, a esse lado do triângulo 2. Então esses dois lados são as diagonais, portanto as suas diagonais são iguais, são congruentes. Então o que é que a gente tem? Que as propriedades do retângulo são as três propriedades de paralelogramo, porque o retângulo é um paralelogramo, e que também o retângulo tem a sua própria propriedade, que suas diagonais são congruentes. Vamos agora falar de um losango, que também é um paralelogramo, né? Nós já vimos o retângulo, vamos ver agora o losango e depois o quadrado. Um losango, ele é um paralelogramo que tem todos os lados iguais. Ou seja, nós temos aqui um paralelogramo e AB é igual a AC, que é igual a CD, que é igual a BD. Ou seja, todos esses lados aqui eles são iguais. É claro, se losango é um paralelogramo, então o losango vai herdar todas as propriedades do paralelogramo, né? Assim como o retângulo. E também, assim como o retângulo, o losango tem uma característica específica, que suas diagonais são perpendiculares.
Aqui nós temos as diagonais desse losango e elas são perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Vamos provar isso. A gente traz aqui a nossa demonstração. Se ABCD é losango, então ele é paralelogramo, né? Então a gente pode perceber o quê? Que AM é congruente a ADM, BM é congruente a ACM. Eles têm esses mesmos lados também pela definição de losango, né? Tem os lados iguais. Então todos esses triângulozinhos aqui, eles são congruentes. Eu vou pegar o triângulo ABM e o triângulo BDM. Eles são congruentes pelo caso LLL. Perceba que os lados de um losango são iguais pela definição. Então AB é igual a BD. Esse lado BM aqui é comum a esses dois triângulos. E AM e MD são iguais por se tratarem de um paralelogramo. E no paralelogramo, as diagonais se intersectam justamente no ponto médio. Então, esses três lados são iguais aos seus respectivos no outro triângulo. Então, pelo caso LLL, esse triângulo 1 e 2 são congruentes. Da mesma forma, com a mesma ideia, a gente prova que todos esses triângulos são congruentes entre si. Tá? Esse outro e esse aqui também. Se esses triângulos são congruentes, então os ângulos do vértice M são todos congruentes e suplementares. Vamos imaginar o seguinte. Se a gente pegar esse triângulo 1 e esse triângulo 2, se a gente juntar esse ângulozinho aqui com esse aqui, a gente vai formar 180 graus, não é? Esse aqui é um ângulo raso. Se a gente pegar agora esse triângulo 1 com o triângulo 3, se eu juntar esse ângulo com esse, eu também vou ter 180 graus. Vou ter um ângulo raso. E se eu juntar o ângulo aqui desse triângulo 3 com esse ângulo aqui do 4, se eu somar, eu vou ter 180. E também da mesma forma com o ângulo do triângulo 2 e o triângulo 4. Se todos esses ângulos são suplementares entre si e são congruentes, então cada um só pode medir 90 graus. Então nesse caso, AD, toda essa diagonal, ela é perpendicular a essa outra diagonal BC. Então, o losango tem todas as propriedades do paralelogramo e tem essa específica, né? As suas diagonais são perpendiculares. Vamos agora falar sobre o último tipo de paralelogramo, o quadrado. O quadrado, ele é um retângulo e um losango ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui um quadrado. Então, o quadrado é um paralelogramo. Então, ele assume as três propriedades do paralelogramo. Ele também é retângulo. Então, assume a propriedade do retângulo. A propriedade, né, que diz que os seus ângulos são iguais a 90 graus. E ele também é losango. Então, ele assume a propriedade de que todos os seus lados são iguais. O quadrado é chamado de quadrilátero regular, porque todos os seus lados são iguais. Então, quais são as propriedades do quadrado? São as três propriedades do paralelogramo, é a propriedadezinha do retângulo e a propriedade do losango. Então, resumindo, um quadrado, os seus ângulos opostos são iguais, seus pares de lados opostos são iguais, as diagonais se intersectam nos respectivos pontos médios. São as três propriedades do paralelogramo. O quadrado também tem suas diagonais congruentes, que é a propriedade do retângulo. E o quadrado tem as suas diagonais perpendiculares, que é a propriedade do losango. Então, nós vimos o primeiro tipo de quadrilátero, os paralelogramos, né? Que nós temos três: o retângulo, losango e quadrado. Nós vamos agora ver o outro tipo de quadrilátero, que são os trapézios. O trapézio, ele é um quadrilátero que possui um par de lados opostos paralelos. Então, esse lado AB aqui, ele é paralelo ao lado CD, como aqui está informando. Então, os lados paralelos são as bases do trapézio. Então, esse segmento AB e esse segmento CD são as bases do nosso trapézio. E dois ângulos consecutivos em bases opostas são suplementares. Então, dois ângulos que são consecutivos e estão em bases opostas no trapézio, eles são suplementares. Como é o exemplo aqui do ângulo A e do ângulo C. Eles são consecutivos, né? E ambos estão em bases diferentes. Mas por que são suplementares?
porque são colaterais internos, né? Como AB e CD são paralelos, nós vamos imaginar esse lado AC como uma transversal. E podemos perceber que aqui o ângulo A e o ângulo C eles são colaterais internos. E ângulos colaterais internos são suplementares. Não vale apenas para A e C não, né? Vale também para B e D. Então, A e C são suplementares, ou seja, a soma dá 180. E B e D também são suplementares, a sua soma dá 180 graus. E de acordo com as bases não paralelas, nós temos, ora, as bases paralelas são AB e CD. E quanto a esses dois lados aqui que não são paralelos, nós temos a partir deles os tipos diferentes de trapézio. Nós temos um trapézio isósceles, quando esses dois lados que não são base, eles são iguais. Nós temos um trapézio escaleno, quando esses dois lados que não são base são diferentes. E nós temos aqui um trapézio retângulo, quando um desses lados forma com as bases ângulos de 90 graus. Vamos agora estudar o trapézio isósceles. Ele tem algumas propriedadezinhas. No trapézio isósceles, os ângulos de cada base de um trapézio são congruentes. Ou seja, o ângulo A e o ângulo B são congruentes porque eles estão na mesma base. E o ângulo C e o ângulo D são congruentes porque eles estão na mesma base. E também as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes, ou seja, AD é igual a BC. Para encerrar nossa aula, vamos trazer aqui um exercício bem simples. Se ABCD ele é um paralelogramo e o ângulo A é 2x e o ângulo C é x mais 70, determine o ângulo B. Então nós temos o valor de A, o valor de C e vamos achar o valor de B. Na questão a gente está informando aqui que ABCD é um paralelogramo. E num paralelogramo nós vimos que os ângulos opostos são iguais. Portanto, o ângulo A é igual ao ângulo C. Ou seja, 2x é igual a x mais 70. Então eu vou passar esse x aqui para o outro lado. Então eu vou ter 2x menos x, que é x. X é igual a 70 graus. Nós sabemos que também, quando é um paralelogramo, os ângulos adjacentes são suplementares. Ou seja, esse ângulo B somado com o ângulo A dá 180 graus. Esse ângulo B somado com o ângulo C dá 180 graus também. Eu vou pegar aqui esses dois. Eu vou pegar o ângulo B mais o ângulo C. Ou seja, x mais 70 mais o ângulo B dá 180 graus. Ora, aqui eu tenho um x, mas eu sei qual o valor de x. Eu acabei de encontrar. É 70. Então fica 70 graus mais 70 graus, que é 140 graus. Eu vou repetir o resto. Esse 140 eu vou passar para o outro lado. Então eu vou ter o ângulo B igual a 180 menos 140, que dá 40. Portanto, o ângulo B que a questão pede é justamente 40 graus. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, se você gostou do vídeo, curta-o. Se inscreva também no nosso canal. Faça um comentário em caso de dúvida ou sugestão. Até o próximo.